Amados, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Mais um vídeo aqui no canal Evangelho Sem Fermento. Eu já vou te pedindo clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber suas notificações toda vez que sair um vídeo novo no canal e deixa o seu like e seu comentário. O vídeo de hoje é um vídeo, eu estou fazendo ele mais por motivação de um debate, uma conversa saudável que eu tive com um amigo meu, Alessandro, né? Para os mais íntimos dos santos, né? Para quem bebeu água no cantil um do outro. Então a gente tem essa liberdade, esse hábito de estar, né, se tratando pelo sobrenome. E numa conversa que eu tive com ele por telefone, a gente abordou muitas questões. Ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de mente muito aberta para aprendizado, e a gente tem uma dúvida a respeito de uma questão. Aqui eu não vou fazer vídeos que não sejam baseados nas escrituras sagradas, né? O evangelho aqui vai ser sempre sem fermento, mas a gente tem algumas dúvidas, embora para mim eu ache uma dúvida desnecessária para estar assim, em debate ou em preocupação. É um assunto do qual eu não me preocupo. Tricotomia, dicotomia, o homem é dividido em três, em dois, qual parte que vai para onde? A palavra diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, então eu não preciso me preocupar com o destino do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, uma vez que eu esteja em Cristo. Mas a gente sabe que existe essa dúvida entre muitas pessoas, e eu estou fazendo um vídeo justamente baseado nas escrituras para ver o que a palavra, né, o que as escrituras sagradas dizem a respeito do assunto. Dicotomia, né? Dividir em dois. Tricotomia, dividir em três. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu trabalhei como maqueiro em hospital, trabalhei bastante tempo dentro da área hospitalar, e esse termo tricotomia eu conheço ele como a arte de depilar uma região do corpo para ser feita uma cirurgia. Não conheço essa palavra, ela não consta nas escrituras, né? Tricotomia, dividir em três. Algumas pessoas vão abordar algumas passagens, né? Mas o texto diz isso, diz aquilo, mas Paulo falou aquilo. E aqui, como a gente vai fazer leitura de alguns textos, a gente vai conseguir esmiuçar o assunto e saber o que a Escritura fala a respeito, né? Dicotomia, tricotomia me lembra lobotomia, né? Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu fiz um estudo sobre lobotomia, né? Que é uma invasão, é um procedimento invasivo na área do cérebro, né? Que os incas, os astecas usavam esse tipo de prática para expulsar demônio das pessoas, né? Dizia que quando fazia esse buraco, esse procedimento invasivo no crânio da pessoa, o demônio fugia por ali. Pessoas sofriam de dores de cabeça muito fortes, ou então de esquizofrenia e algumas coisas assim. Eles faziam esse tipo de procedimento com a intenção, né, da prática deles de que o demônio saísse pelo aquele buraco que era feito no crânio da pessoa. Então, esse termo dicotomia, tricotomia me remete a essa questão de lobotomia, mas as escrituras sagradas não falam nada a respeito de nenhum das três palavras, né? Mas a gente vai entender como é essa divisão tricotomia e dicotomia. E sem mais delongas, a gente vai abrir as escrituras sagradas para poder saber o que ela diz. Eu vou deixar no link da descrição todos os versículos que eu vou trazer aqui, para poder a pessoa estar fazendo um estudo, fazendo uma leitura, né? Se não tiver como acompanhar. Se o vídeo ficar longo, assiste 2, 3 vezes, mas não deixa de assistir, fica até o final, deixa seu comentário, né? Uma sugestão de vídeo aí, tá? Primeiro texto que a gente vai estar lendo em Gênesis capítulo 35, 18, que diz assim: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. O primeiro versículo a gente vê que já fala a respeito de que saiu-lhe a alma, quer dizer, morreu. Aqui usa o termo, né, alma. A gente vai pular para a próxima passagem. Eu vou tentar fazer uma leitura bem dinâmica para a gente não perder muito tempo, o vídeo não ficar longo. Aqui na próxima passagem, 1 Samuel
no capítulo 1, no verso 10, diz assim, capítulo 1, 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então aqui o termo usado também é alma, para dizer que estava com a alma amargurada. Algumas pessoas dizem que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. A alma seria o centro de emoções, né? Eu aqui não estou fazendo o vídeo tentando verter nem para um lado nem para o outro. A minha finalidade aqui, embora eu tenha dado a minha opinião a esse meu amigo dos Santos, de que da forma que eu cria, mas eu lendo as escrituras, montando esse estudo, eu realmente mudei o meu conceito, minha forma de pensar. Mas eu vou trazer os textos e a gente vai conseguir montar uma conclusão, porque não adianta um debate sem uma conclusão. Alguém tem que se convencer de que está certo e alguém vai se convencer de que está errado. Não existe duas verdades para o mesmo texto, né? A próxima passagem que a gente vai estar lendo está lá em Eclesiastes 12, no versículo 7. 12, 7 diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Aqui é um dos livros de sabedoria, né? Eclesiastes, em que já não usa mais o termo alma, usa o termo espírito, né? Alguns dizem que realmente o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, e alguns vão dizer que a alma vai padecer no inferno. Mas a gente vai continuar a leitura dos textos e a gente vai ver o que as Escrituras Sagradas diz. Próxima passagem que nós vamos estar lendo está no livro de Isaías, capítulo 54, verso 6, que diz assim: Todos os seus... não, a última forma não, está aqui. 54, verso 6, está aqui. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Quer dizer, aqui o termo usado também é espírito, né? Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Lá no texto que a gente leu anterior, era a alma que estava triste. Aqui já é o espírito. A gente pula para o próximo versículo, que está em Mateus 10, 28. Diz assim, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui já não está usando o termo espírito, está usando o termo alma. Entendeu? E a alma padecendo no inferno, certo? Então, aqui a gente percebe que os textos se alternam um pouco com relação à alma e espírito, mas a gente vai continuar. Marcos 12, 30. Marcos 12, 30 diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aqui o escritor ele usa o termo alma para dizer que a gente vai amar, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quer dizer, aí suponhamos que o escritor aqui ele trocou de todo o teu coração, seria de todo o teu entendimento, né? Que a gente sabe que o coração é mais uma questão simbólica, o coração é simbologia, porque todo o nosso centro de raciocínio, né? Emoção, está tudo no cérebro. O coração não armazena informação. Quem armazena informação é o nosso cérebro. Então, quando uso o termo coração, é uma questão de simbologia. Eu acho que eu já falei isso num outro vídeo aqui, que tem textos que falam sobre, como se diz? Sobre as entranhas. A gente sabe que as entranhas se refere ao quê? Aos órgãos do abdômen aqui, né? Do tórax. E
para dizer o seguinte, a gente não tem aquele frio na barriga, aquela coisa, e a gente sente às vezes uma vontade até de ir no banheiro quando a gente sente determinadas sensações. Tipo, vamos supor, um medo muito grande, a pessoa sente vontade de ir no banheiro se esvaziar, né? Então, quando você está na fase de adolescente, seu primeiro amor, aí você está perto da pessoa, você sente aquele movimento aqui na região do abdômen, aquela coisa, alguns chamam de borboleta na barriga, né? E você percebe que aqui não é um centro de emoção, de sentimento, de nada. O teu cérebro comanda todo o teu corpo e ele envia sinais. E esses sinais eles vêm de diversas formas. O coração palpitar, você sentir o frio na barriga, você sentir aquele movimento no abdômen. Então a gente percebe muito que quando tem um texto que fala sobre entranhas, que está falando sobre sensação. Tá entendendo? Sentimento. Mas a gente não vai entrar nessa questão, não. O próximo versículo que a gente vai ler está em João 12, 27. Diz assim, ó: agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Quer dizer, se eu não me engano, isso aqui é uma citação de Cristo, né? Que ele está dizendo que ele veio para essa hora, para aquele momento. Ele sabia de que ele passaria por aquele momento e ele diz que o quê? A alma dele está perturbada. Vamos pular para o próximo, que é 1 Coríntios 5,5, que diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui já troca pelo termo espírito, já não é mais alma. Vê que os textos se alternam entre alma e espírito. A gente vai para o próximo versículo, que é 2 Coríntios 7, versículo 1, que diz assim: ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui o texto já não usa mais o termo alma, usa o termo espírito também. E fala sobre a imundícia da carne e do espírito. Algumas pessoas vão dizer que o espírito volta para Deus porque ele procede de Deus. Sim, verdade, mas o nosso espírito se corrompe. Tem um texto que fala assim: todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não procede de Deus. Quem são esses espíritos que não procedem de Deus, que proclamam que Cristo não veio em carne? São pessoas, porque nós somos espírito, nós somos espíritos dotados de um corpo, nós não somos um corpo dotado de um espírito. A matéria física é a parte menos valiosa do corpo do ser humano. O que mais vale aqui é o espírito. Então, nosso espírito tem um corpo, não é o nosso corpo que tem um espírito, não. Porque o espírito, o corpo vai apodrecer. E o espírito que volta para o Criador, ele também se corrompe. E o espírito que vem, às vezes, à frente de um vídeo ou de um púlpito e pregar algumas heresias e mentiras, é um espírito corrompido, é uma pessoa corrompida. Então, espírito, estamos falando de pessoas, de seres humanos. Não tem como um espírito não ser um ser humano. O que? O espírito que sopra no ouvido, igual dizem algumas religiões. A gente não vai entrar nessa questão também. Vamos pular para o próximo texto, que é Hebreus 4,12. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vamos lá, isso aqui o escritor de Hebreus, ele faz traz um texto aqui. Eu não estou querendo dizer que ele foi exagerado, mas ele quis dar essa intenção de uma coisa muito, como se diz, muito grande. Por quê? Vou explicar uma coisa para vocês. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, verdade, a palavra ela é viva e muito eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Por que ela é mais penetrante? Porque uma espada ela pode atravessar o seu corpo e sair do outro lado. Mas uma espada física, ela não pode
entrar no teu centro de emoção, no teu espírito. A conversão genuína se dá justamente por conta da palavra, que é mais penetrante que a espada. Porque aonde a espada não alcança no local onde te convença de justiça, de pecado, de juízo, mas a palavra ela chega até esse lugar. Tem pessoas que viveram as suas vidas tipo, no mais profundo pecado, na idolatria, na prostituição, roubando, sendo fraudulento, cometendo vários tipos de erros, mas no momento em que a palavra entrou no local onde nenhuma espada é capaz de entrar, ela fez com que a pessoa se convertesse dos seus maus caminhos. Então aqui ele traz essa pitada de exagero no texto em dizer: mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão alma e do espírito. A divisão da alma e do espírito é um local onde o ser humano nenhum é capaz de penetrar, certo? Então ele está dando esse tom realmente, essa figura de linguagem, né? E ele continua, a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Quando ele fala junta e medula, a gente usa, aqui esse termo é um termo muito usado na medicina, né? Um bisturi é capaz de dividir junta e medula? Sim, mas a pessoa precisa ser uma pessoa habilidosa naquela arte ali para poder fazer uma cirurgia e dividir a junta da medula. Dá para fazer, mas é algo que precisa muita experiência. Então ele traz esse outro termo, essa outra figura de linguagem, justamente para dizer o quão penetrante é a palavra, o quanto ela pode chegar no interior do ser humano, num local onde ninguém tem acesso, só através da palavra, através das escrituras. Penetrante até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Pensamento e intenção do coração. O coração, a gente sabe que, eu acabei de dizer que ele não tem intenção. O coração, se você fizer um transplante de coração, a pessoa que recebe o coração, ela não vai ter o amor pelas mesmas pessoas que a outra pessoa que era detentora do coração. Se eu, por exemplo, morri, meu coração foi transplantado para outra pessoa, a pessoa que receber esse coração não vai amar as mesmas pessoas que eu amei, não. Tá entendendo? Então, aqui a gente observa nitidamente que o termo coração, o coração não pensa. Quem pensa é o nosso cérebro. Tá entendendo? Então, todo raciocínio, lógica, toda essa questão é vinda do cérebro. O coração, ele sofre os impactos de emoções, de qualquer coisa que que vem acontecer com a gente. A gente perde um ente querido. A gente está ali com o nosso cérebro pensando no nosso ente querido e nisso está gerando uma resposta no coração, aumento do fluxo sanguíneo, né? Ou então uma redução do fluxo sanguíneo. Tem pessoas que não conseguem suportar tamanhas emoções, o coração tem um colapso, né? Infarta e algumas coisas assim. E a gente vê aqui que o texto traz justamente essa coisa para dar uma conotação de exagero, para a pessoa entender a capacidade que a palavra tem de dividir, né, junta e medula, dividir alma e espírito e discernir o pensamento e a intenção do coração. A gente sabe que o coração não pensa, tá entendendo? Mas é para dar essa figura de linguagem exagerada para ter alcance da pessoa, do leitor, né? O próximo texto que a gente vai ler aqui é 1 Pedro 3,19, que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nos quais poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. 8 almas se salvaram, não foram 8 espíritos. Tá entendendo? Então, percebe que nós começamos lá em Gênesis,
E os textos vêm se alternando entre alma e espírito, alma e espírito. Aí aqui, ó, os quais em outro tempo, cadê? Pegamos em cima. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. A palavra só pode ser pregada para quem está vivo. Não tem como pregar as escrituras sagradas para quem está morto. Então, o termo aqui, e pregou os espíritos em prisão, foi pessoas que estavam realmente presas, encarceradas, para que elas justamente se convertessem. Geralmente, pessoas que estão na prisão, elas estão, ou nos dias de hoje, elas estão pagando pelos crimes que cometeram e posteriormente voltarão para a sociedade. Naqueles tempos, algumas dessas pessoas que estavam presas realmente perderiam sua vida, entendeu? Seriam pessoas que foram condenadas à morte. Tem alguns países que têm, né, condenação à morte, e esse camarada que está condenado à morte, está preso, ele pode receber a palavra, se converter e vai cumprir a pena dele ali de morte, e ele, como se arrependeu genuinamente, ele vai ser salvo. Agora, pregar para espíritos em prisão é como se fosse a prisão espiritual para quem está aguardando julgamento. Não é dessa maneira não. Se alguém interpretou esse texto dessa forma, está equivocado. Porque só quem tem como se converter é quem está vivo. A sua conversão tem que se dar enquanto ser vivente. E aqui o termo é usado por ser vivente, espírito em prisão. Certo? Aos quais em outro tempo foram rebeldes quanto à bondade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Almas está se referindo a pessoas viventes, a família de Noé, justamente, entendeu? E a gente vai para mais um texto aqui. Eu acabei até pulando um texto aqui que era... Não, é agora. Apocalipse 6,9 diz assim, 6,9: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quer dizer, aqui já está se referindo ao termo alma de pessoas que morreram, né? Perderam suas vidas por amor a Cristo, pregando a palavra, né? A gente sabe que os judeus, né, os Yaldins, perderam suas vidas fazendo o quê? Crendo em Cristo, pregando a palavra até o final. E perderam suas vidas por amor a Cristo. E essas almas, aqui é João, né, que ele tem a visão ali na ilha de Patmos, ele está tendo a visão das almas dos que foram mortos. Se alguém disser que a alma e o espírito são coisas diferentes, então a gente vê que ao longo dos textos vem se alternando entre alma e espírito. Alguns textos usam as duas palavras, alma e espírito, mas você vê a conotação ali para dar algo mais expressivo. E aqui a gente vê as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Não são espíritos. E aqui em Apocalipse tem outro texto também, que é Apocalipse 20, verso 4. Vamos dar um pulinho lá rapidinho. Apocalipse 20, verso 4, diz assim, ó: E vi os tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viram e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui ele viu as almas. Tá entendendo? Mais uma vez, a palavra alma aparece aqui. Então, se alguns disserem que alma e espírito tem alguma diferença, baseado nesses... Eu acredito que tenha muitos outros textos a respeito do assunto, mas baseado nesses textos que a gente acabou de ler, alma e espírito a gente entende como a mesma coisa.
Não existe uma diferenciação entre alma e espírito. É igual emoção do coração. O coração não tem sentimento. O que tem sentimento é nosso cérebro, nossa consciência. Eu entendia corpo, alma e espírito como corpo físico, volta para o pó, alma, centro de emoções, e espírito é o que vai ser julgado. Mas em alguns textos você vai ver que o julgamento é da alma, tá entendendo? Outros vão dizer que o espírito vai padecer no inferno. Então, baseado nesse estudo, a conclusão que eu posso tirar é que alma e espírito está se referindo à mesma coisa. Não é uma diferença. Aí alguns vão usar o termo, então você crê em dicotomia, duas. Não, para mim, eu excluo o termo dicotomia porque ele não aparece nas escrituras. O termo dicotomia, tricotomia, são termos empregados para outros fins, não religioso e não evangelístico, embora, mais uma vez eu repito aqui, se não tem condenação para quem está em Cristo, para que eu vou me preocupar em quantas partes o meu corpo se divide? Isso não vai me trazer uma edificação. Se eu viver em Cristo, eu não vou cometer pecados, eu vou ser uma pessoa melhor, o que não me torna salvo, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem das nossas ações, tá entendendo? Nossas ações não produzem salvação, muito pelo contrário, nossas ações só produziram o quê? Morte e condenação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai. Então, é um assunto que para mim não tem muita importância, mas a gente consegue trazer à luz das Escrituras de que alma e espírito são assuntos que vão se alternar e vão se misturar ali ao longo dos textos bíblicos para dar a mesma conotação, o mesmo sentido, sendo alma, sendo espírito, falando da mesma coisa que não é a nossa matéria física, é o valioso que tem por dentro, que o que vale não é o nosso corpo. Até a própria Escritura vai dizer em algum texto, alguns textos, não fiqueis ocioso do que a vez de comer, de beber ou de vestir, porque não é o corpo mais do que a nossa alma, não é o que a gente vai comer que vai nos fazer ter valor. É igual a gente vê hoje muitas pessoas de alto poder aquisitivo que comem coisas caríssimas como se isso as tornassem melhor do que outras pessoas. Não, o que eu como não me torna melhor nem pior que ninguém. O que eu visto também não me torna melhor nem pior do que ninguém. Os lírios no campo, num dia eles crescem, florescem, no outro são jogados no fogo. Nem Salomão, no alto da sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Então, isso é uma prova cabal de que o Criador dos céus e da terra ele não se importa com imagem. Entendeu? Não é o que você veste, o que você come, o que você bebe, que vai te tornar melhor ou pior. Entendeu? Tem gente que come bem e acha que é melhor que os outros, e tem em contrapartida o cara que come mal e se acha menos do que os outros que comem bem. Não, negativo. Somos todos iguais, somos todos feitura do Criador, entendeu? A Escritura diz uma outra coisa importante a respeito de comer e beber. Quer comais ou quer bebais, faça tudo para a glória do Altíssimo. Se você for comer mal, coma e dê graças a Ele pelo que você está comendo. Se você for comer bem, dê graças a Ele também pelo que você está comendo. Entendeu? Quer comais ou quer bebais, faça tudo para a glória do Altíssimo. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que com os textos e com a explicação aqui que eu trouxe, eu não quero me alongar muito para o vídeo não ficar grande, consiga ter tirado a dúvida de algumas pessoas. Caso os irmãos queiram se opor a alguma ideia que eu trouxe aqui, a área de comentário vai estar sempre liberada. Desde que os comentários sejam respeitosos, vão permanecer aí na plataforma. Eu espero ter trago tirado a dúvida de algumas pessoas, e a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Esse vídeo eu fiz motivado pelo meu irmão em Cristo, dos Santos. Foi alguém com quem eu passei um bom tempo aí durante o período de caserna, A gente teve o prazer de servir o exército junto, e
essa amizade perdurou até os dias de hoje, né? A gente se conheceu, eu ainda lembro, e acredito que ele lembre também, nós nos conhecemos no dia 10 de julho do ano de 2000, e essa amizade permanece até os dias de hoje. A gente está marcando aí de se encontrar para poder, né, buscar mais um pouquinho da palavra, aprender. Ele tem muito conteúdo para me oferecer, ele tem muito conhecimento, ele é um cara dedicado no que diz a, a parte espiritual, religiosa, né? Religiosa entre aspas. Ele não é um cara religioso, ele é uma pessoa que consegue se assentar com pessoas de várias religiões e amar todos. Ele é realmente uma pessoa fantástica, foi quem motivou eu estar fazendo um vídeo. Aí já vou te pedindo, ó, curte aí, ó, mete o dedão no like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para esse vídeo ter maior alcance. Caso o vídeo não tenha interesse a você, mas aí o vídeo vai ter uma relevância aí na plataforma e vai poder alcançar outras pessoas. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Muito obrigado.